Os irmãos vão se sentar por um instante somente, amém? Está pronto para orar? Está pronto para buscar a glória e a graça do Senhor? Amados, durante estes dias, fomos bem confrontados, mas temos que ser confrontados. Precisa abalar as nossas estruturas. E nós aprendemos que precisamos ter a excelência de Marta, ter um coração adorador como Maria, estar mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Mas aprendemos também que a porta do nosso coração tem que estar aberta para o Senhor Jesus, porque não é porque nós nos achamos alguma coisa que realmente o Senhor, Ele está atuando, mas Ele tem que estar aqui dentro, porque nós não podemos ser mortos. Ele tem que atuar. Também que os nossos desejos têm que estar nas mãos do Senhor. E hoje foi falado de maturidade. Precisamos estar maduros, precisamos crescer para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Porque conforme nós crescemos na presença de Deus, Ele vai derramando, Ele vai dando mais. Assim como um pai vai dar um carro para o filho, não quando é uma criança, mas quando a criança cresceu, quando já é um jovem, já tem responsabilidade para usar. E assim Deus também faz conosco, conforme nós crescemos no Senhor, na presença do Senhor, Ele também vai derramando. E hoje eu queria falar sobre o fogo de Deus. Amém, queridos? Porque não pode faltar no nosso coração fogo de Deus. Em Levíticos 6,13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Amém, queridos? Que altar que está falando para os nossos dias? Porque ela falava do templo, mas que altar que é hoje? O nosso? Porque a Bíblia fala que hoje nós é que somos o templo de Deus. Tem um texto que eu amo, que fala que o Senhor veio à terra, que Ele se tornou carne e que Ele habitou em nós, amém, queridos? Que Ele veio habitar em nós. Tem um termo que fala que Ele tabernaculou em nós, nos tornou o seu tabernáculo. Olha que coisa linda. Mas nós temos que entender o que é esse fogo, porque muitas vezes nós achamos que nós limitamos o fogo de Deus. Nós achamos que o fogo de Deus se limita a dons. Nós achamos que o fogo de Deus se limita a falar em línguas. Nós achamos que o fogo de Deus se limita a um culto ser um pouco mais mexido, um pouco mais animado, com umas manifestações. Mas o fogo de Deus vai muito, 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 muito além. Ele se manifesta dessa maneira também. Mas essa maneira é somente uma faísca que, se nós não tomarmos cuidado, vai ser só movimento. Mas quando o fogo de Deus começa a tocar nos nossos corações, Ele vai se manifestando de tal maneira que aonde nós formos, as pessoas são tocadas, amém, queridos? Aleluia. E nós vamos falar um pouco sobre esse fogo em Mateus 3:11. Eu vou falando e vou correndo um pouquinho, amém, queridos? Porque nós vamos ter tempo para orarmos, amém? Em Mateus 3:11 assim: e eu, em verdade, vos batizo com água, João Batista está falando, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo de Deus. O que esse fogo representa? Ele representa a própria presença de Deus. Amém, queridos? Misericórdia, amém, queridos? Amém. Estejam aqui comigo, me ajudem. E nós vamos começar a entender um pouquinho o que nós lemos da Bíblia quando fala de fogo. Nós lemos que o povo estava sem saber em que crer. Crer em Baal, crer no Deus de Israel. Crer em Baal, crer no Deus de Israel. E Deus chamou um homem, um profeta. Quem é esse profeta que foi chamado para desafiar os profetas de Baal? Elias. Nós temos que ser o Elias em nossos dias, queridos. As pessoas têm que olhar em nós e ver o fogo de Deus. E quando eles veem o fogo de Deus, eles reconhecem
reconhecem que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que ama, um Deus maior que todo principado e potestade. Olhando para quem? Para nós. Que privilégio maluco é esse que nós temos? É o fogo de Deus. Amados, quando o Senhor, Ele chega para Moisés, Ele tem um plano para a vida de Moisés, e Moisés, simplesmente achando que é na sua força, quer tirar o povo, quer fazer diferença, ele faz o que? Ele mata um egípcio. Quando nós usamos a nossa força para fazer a obra de Deus, quando nós usamos, nós não entendemos o que Deus está falando, nós achamos que somos nós, saiba, nós iremos matar pessoas que estão ao nosso redor. Não use da tua força, da tua prepotência, da tua soberba, daquilo que você acha que tem para fazer a obra de Deus. A obra de Deus tem que ser feita aonde? Na presença do Senhor. A obra de Deus tem que ser feita com o atuar do Espírito Santo. Porque quando tem o atuar do Espírito Santo, as coisas acontecem. Moisés fugiu. E para onde que Moisés fugiu? Vamos tentar lembrar. Moisés era príncipe do Egito. Ele mata um egípcio. E ele tem que fugir para onde ele foi? No deserto. E lá ele passa quanto? 40 anos. Mas ele foi atraído por algo. Uma sarça queimava. Uma sarça tinha um fogo estranho. Uma vaza tinha um fogo estranho, um lugar diferente. Que queimava, mas não consumia. Que queimava, mas não destruía. O fogo de Deus, quando o Senhor começa a tocar nas nossas vidas, não é para nossa destruição. Amém. Amém, queridos? Amém. E quando ele chega, ele olha aquilo e ele fala assim: que maravilha é essa? Eu vou chegar mais perto. Por quê? Porque o fogo de Deus atrai. E amados, quando ele chega perto, ele olha, ele ouve a primeira coisa que Deus fala. E a primeira coisa que Deus fala é Moisés. A primeira coisa que Deus falou foi o nome dele. Quando falou o nome dele, estava dizendo assim: ei, eu te conheço. Ei, você não é estranho para mim. Eu sei o que você fez. Eu sei quem você é. Eu sei que você é um fugitivo aqui. Eu sei que você está cuidando de um rebanho que não é teu. Eu sei que você está aqui sem saber por quê e para quê. E quando Moisés ouve aquilo, ele fica paralisado, Deus fala: tira as sandálias dos seus pés, e começa a falar para ele. E começa a falar para ele: Moisés, você está cuidando aí de um rebanho, né? Porque Deus sabe quem é, sabia quem era Moisés. Mas o teu rebanho está te esperando. Você vai lá buscar Israel. Sabe o que Deus fala? E muitas vezes nós estamos igual Moisés, meio perdidinhos. Senhor, qual plano o Senhor tem para a minha vida? Tudo que eu fiz parece que deu errado. Tudo que eu fiz parece que não dá certo. É problema de um lado, é problema do outro. Parece que não tem escapatória. Parece que o inferno se levantou contra mim. Parece que não existe Deus. Parece que o Senhor não existe. Parece que eu estou esquecido. E Deus está olhando e fala: ah, meu filho, tem um tempo. Porque o tempo está chegando. E quando o tempo chegar, eu te levanto, mas da minha maneira e com o meu fogo. E quando ele chega e fala: você vai voltar, porque as tuas ovelhas ali estão esperando. Não são essas, são aquelas. Mas eu não sei falar. Mas a palavra que vai pôr nos seus lábios sou eu. O Senhor derrama fogo em nós. Por quê? Porque Ele é que vai colocar palavras nos nossos lábios. Mas pastora, eu não sei falar, nem eu. Mas o Senhor coloca nos nossos lábios fogo. O Senhor é que nos coloca o quê? Instrumentos para fazermos aquilo que Ele nos chamou. Se é para você ensinar e você não conhece nada da Bíblia, o Senhor vai te capacitar a estudar, entender e ser mestre na palavra, porque o dom é dele. Aleluia. É fogo de Deus. Aquele fogo que ardia na arca, hoje arde aqui dentro, queridos. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Aquele fogo arde aqui dentro. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus nos transformando. Aquele homem que não tinha mais identidade, Deus fala assim: vem cá, porque agora começa um novo tempo na tua vida.
E o Senhor nos chama para começar a partir deste dia para frente, porque nós somos trabalhados, nós somos confrontados, nós somos mexidos, nós entendemos, mas agora para começar o quê? Um novo tempo na presença de Deus. E mais que isso, nós fomos chamados para falar para as pessoas quem eles são. Nós somos chamados para mostrar que as pessoas têm identidade. Porque tem muita gente aí, queridos, sem identidade nenhuma. Quantas pessoas aí, a sua identidade é um copo de cachaça. Talvez na tua família seja assim. Pessoa embriagada, amarrada, mas você tem o fogo de Deus. E você vai lá para dizer: Deus te conhece pelo nome. Deus tem um novo plano para a tua vida. Deus tem um caminhar diferente. Nós somos fogo de Deus na terra, queridos. Nós fomos chamados para isso. E assim ele vai. E quando ele vai, ele e o povo, chama o povo. Deus fala: Moisés, agora eu vou te direcionar. E o que ele coloca? A nuvem na frente deles. Porque o Senhor estava dizendo: sou eu que dirijo vocês. Amados, você querendo ou não, você vai dirigir pessoas. Como assim? Pessoas vão te olhar e ver os passos que você está indo para poderem ir atrás. Por quê? Porque o fogo de Deus não dá para esconder. A Bíblia fala que à noite, aquele fogo, olhando para aquela nuvem, existia fogo dentro da nuvem. E Moisés sabia que fogo era aquele. As pessoas têm que olhar para nós, amados, e saber qual é o fogo que está dentro de nós. As pessoas têm que reconhecer quem nós somos. E não é por causa da gente falar, dizer, mas é pelo nosso andar, é pela nossa conduta, é pelo nosso vocabulário, é porque nós oramos, é porque nós temos palavras de vitória um para o outro. Quando você vê uma pessoa arrebentada, você tem que ter palavra de vitória. Deus vai mudar essa situação. Não é você que vai mudar, é Deus. Eu me lembro de um jovem, estava num churrasco que nós estávamos, irmão de uma das meninas da igreja. E ele estava drogado, completamente bêbado. E ele comia. E sabe quando a pessoa vem e fica meio babado? E só Deus me conhece, porque Deus sabe que eu ia ficar essas coisas. Mas naquele dia Deus mandou eu ir lá, pôr a mão na cabeça e profetizar naquele jovem. Eu sei que por mim eu não faria. Mas quando profetizei, passou um tempo e aquele moço voltou para Deus. Aquele moço aceitou Jesus Cristo. Hoje é necessário orar novamente por ele. Por quê? Porque aquele moço, ele acabou o quê? Ele deixou esfriar aquele fogo. Porque quando nós deixamos o fogo esfriar, é como se não existisse mais dentro de nós. Mas o fogo do Senhor, quando nós pedimos, existe um versículo que fala que existe um pavio que fumega. Seja um paviozinho no teu coração, um paviozinho do fogo de Deus. Quando você pede para o Senhor aquecer, o Senhor assopra e isso começa a tomar o quê? Proporção dentro de você. E isso acaba estourando em atitudes, estourando em bênção. Mas o fogo de Deus o quê? Os direcionava, os levava aonde ir. E assim nós vamos caminhando pela palavra de Deus. O Senhor nos capacitando a caminhar. Eles tiveram tantas barreiras, mas teve um momento que eles iam e o Senhor falava: caminhem, cansados, caminhem. Senhor, e a água está lá, caminha, porque Deus tinha dito: eu vou levá-los para uma nova dimensão. Vocês serão conhecidos como meu povo. Amados, o fogo de Deus é tremendo. Mas será que nós temos perseguições? E como Deus? Perseguições e mais perseguições. Mas Deus é tão lindo, vem cá, minha amada. Está caminhando, vai indo, e fica aqui. Mas quando a pessoa está caminhando, só marcha, só fica no lugar mesmo, minha irmã. Quando está aqui, o inimigo, perdoe que eu vou utilizar o inimigo nesse momento, vem cá, meu amigão. Ele vai atrás, pode ir, vai atrás. Mas quando ele chega, o fogo de Deus, que é a presença de Deus, ele fala: daqui você não passa, daqui você não vai. O inimigo não pode tocar em nós, porque é entre nós e o inimigo que se levanta
existe o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus. Satanás não pode chegar perto de nós, porque o Senhor é barreira, amados. O Senhor é muro, o Senhor é muralha. Muitas vezes o inimigo vem querendo soprar, querendo fazer, querendo mentir, mas Deus é poderoso, Deus é grandioso. Oh, aleluia. E tu não é inimigo, tu é bênção de Deus, o agir de Deus sobre a tua vida, nem ele. Amados, nós temos que entender quem somos nós na presença de Deus. Nós temos que pedir para o Senhor revelar a nossa verdadeira identidade. Somos filhos, e muitas vezes como filhos achamos que Deus não nos ouve. Deus tem plano e não importa a nossa idade. O Senhor usa como Ele quer, onde Ele quer e da maneira que Ele quer. Em Minas tem uma menina, ela tem acho que 9 anos, Deus, filha da Eni, caçula, 9 anos. E o pastor ele fez um desafio para as pessoas dirigirem uma célula. E ela queria dirigir uma célula. E ela falou assim, bom, então eu vou chamar as meninas aqui da vizinhança. Chamou nenhuma delas ia. Quando era para brincar, todas estavam lá. Quando ela chamou, vai, vamos fazer um cultinho, nenhuma ia. Ela falou, legal. Daí ela teve uma estratégia. Tem piscina na casa dela. Escuta, vamos aqui na piscina, todas iam de maiozinho. Só que antes nós vamos orar, tá bom? Antes eu vou ensinar uma história para vocês. E ela fazia culto e eles brincavam. Estratégia que Deus deu. Deus usa. Deus usa até choro de criança para mostrar que Ele é Deus. Deus é quem quer, mas nós assim, Senhor, eu preciso. Eu quero. Eu desejo. O restante, queridos, Ele faz. O restante Ele fala, filha, agora é comigo. Sou eu que me responsabilizo por você. Ele é Deus. Muitas vezes nós achamos que o inimigo é mais forte. Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês lembram deles? Vocês devem do quê? De se ajoelhar para uma estátua. Nós não vamos. E nós temos a nítida impressão que quando nós obedecemos a Deus, vai tudo bem. Vai tudo bem no reino espiritual, sim. Mas aqui na terra, nem tudo vai bem, porque o inimigo vai querer nos assustar. E nós temos que entender isso. Mas não é porque o inimigo quer nos assustar que nós devemos de tremer. Nós devemos de caminhar, mesmo que chorando, porque choramos. Mesmo que não entendendo, mesmo que pedindo um para o outro, me ajude em oração, porque eu não sei o que está acontecendo. A minha alma está berrando, a nossa alma berra. Davi falava assim para a sua própria alma: aquieta-te, alma, espera em Deus. A mente dele sabia, a alma dele berrava, mas o espírito dele fervia. E ele fala: espera em Deus, porque ainda eu louvarei. Glória a Deus. Ele começa falando dos inimigos e termina falando da vitória do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não nos dobramos a não ser para Deus. Aleluia. E disseram assim: dobrem, porque se vocês não dobrarem, nós vamos aumentar a quentura dessa fornalha 7 vezes. Se Deus quiser nos livrar, Ele irá nos livrar. Se Deus não quiser nos livrar, nós morreremos, mas nós não nos dobraremos. E o Senhor não nos livra da fornalha, mas no meio da fornalha, o Senhor fala assim: o meu fogo é maior que o fogo do inimigo. O meu fogo, a minha força é maior. Eu dou ordem para que as chamas não te queimem. E quando eles são jogados ali, a Bíblia fala que eles foram amarrados. Eu não acredito que eles foram cantando felizes e alegres. Estou caminhando para a fornalha. Eu não acredito que eles foram assim. Para mim, eles foram assustados e dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Mas quando eles chegaram e começou a queimar as cordas, quando começou a queimar o que estava dentro, mas eles viram que o fogo não se queimava, porque o quarto homem estava na fornalha. O Senhor estava lá dizendo: são meus, os meus eu livro, os meus eu cuido, na provação eu estou contigo.
contigo. Na tempestade eu estou contigo. Na fornalha eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. E nenhuma das suas roupas queimou, porque cada parte daquela roupa existia um significado. O chapéu, a mitra que eles usavam simbolizava a autoridade. E o Senhor disse que quando nós nos posicionamos, independente da luta, no meio da luta, Ele nos chama como autoridades espirituais. E nós vamos, mesmo com o fogo está do nosso lado, mesmo que está queimando, a autoridade do Senhor é sobre nós. Aquela roupa não se queimava, roupa de príncipes, roupa de pessoas que tinham importância, e assim o Senhor faz, independente de onde estamos, independente de Satanás querer mostrar que somos mendigos, o Senhor fala: filho meu não é mendigo, filho meu é príncipe, filho meu caminha segundo a minha ordem, filho meu caminha segundo o meu poder. Enquanto as pessoas olhavam e enxergavam um quarto homem, porque o que admirou não foram só que eles não eram queimados, o que chamou a atenção é que tinha o quarto homem. Amados, saiba de uma coisa: quando nós passamos por lutas, nós nos tornamos espetáculo do mundo, porque as pessoas olham para nós e querem ver a nossa reação, querem ver se nós vamos negar a nosso Deus, querem ver se nós vamos correr atrás de pessoas que fazem coisas estranhas, querem ver se nós vamos desistir, querem ver se para nós é fogo de palha. Mas quando nós estamos no problema, as pessoas olham para nós e começam a enxergar a mão poderosa do nosso Deus, porque nosso Deus é poderoso, nosso Deus é glorioso, nosso Deus é grandioso. E você pode não enxergar este homem, mas ele está contigo nesse problema, te segurando e dizendo: não tenha medo, eis que estou contigo, eis que te guardo, eis que te sustento, eis que eu sou o teu Deus. Daqui você vai para a minha honra, daqui as pessoas verão que eu sou aquele que te guardei, que te sustentei. Por quê? Porque eu sou aquele que te conhece pelo nome. Aleluia. Porque sobre vocês tem o meu Espírito, fogo de Deus. No Novo Testamento nós lemos o quê? Que o Senhor veio como que com línguas de fogo, tocando em cada um. E a Bíblia diz que quando eles oraram naquele local, todos foram cheios do Espírito Santo. Repete comigo: todos. Todos. Hoje nós estamos aqui. Amém. E aí, queridos? Todos nós receberemos o toque do Senhor? Amém. Quando o Senhor fala todos, é todos, queridos. E quando eles saíram, a Bíblia fala que Pedro, que era conhecido como aquele que o abandonou, como aquele que disse que não conhecia, ele ficou sendo conhecido como discípulo, apóstolo de Jesus, que a sua própria sombra curava as pessoas. Por quê? Porque o atuar do Espírito era aqui em seu coração. O altar do seu coração estava cheio. Teve um momento que eles estavam andando, porque nós achamos que é quando está todo mundo reunido que as coisas acontecem. Não. A Bíblia fala que teve um momento que eles estavam andando, conversando um com o outro, e lá nas escadas tinha um homem, e ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Amados, com este fogo que nós temos dentro de nós, chama-se Espírito Santo, nós podemos entrar em locais estranhos, nós podemos entrar em local onde tem frieza e começar a orar e falar: Senhor, eu declaro que esta família será tua, eu declaro que coisas novas acontecerão, eu declaro que o teu agir será sobre esta casa. Amém. Por isso você pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Às vezes teu pai, tua mãe, você vê que eles estão amarrados numa situação, uma frieza. Você pode falar: eu oro, porque eu sei que quem toca não sou eu, mas o Espírito Santo de Deus que está em mim toca em seus corações e eles são cheios. Quantas vezes nós pensamos que o Senhor vai pôr num local tão maravilhoso, e o Senhor nos coloca num local onde tem tanta
gente amarrado nas trevas, que aquilo nos incomoda, e nós começamos a orar e falar: Senhor, me tira daqui, é muita perseguição, é local de treva. E o Senhor fala: não, filho, não vou te tirar daí, porque enquanto você estiver aí, o meu fogo vai estar atuando, e eu vou atrair pessoas para que me conheçam. Não importa se é um, não importa se são 10, o que importa é que aonde o Senhor nos leva é para levarmos a glória do Senhor, o manifestar do Senhor. E quando nós entramos e o fogo do Senhor começa a tocar e ele começa a incendiar, as pessoas começam o quê? A olhar e falar: eu quero esse Deus, porque esse Deus é luz, porque esse Deus dissipa as trevas, porque esse Deus é amor. O amor de Deus leva as pessoas a se sentirem amadas, não importa onde elas estão. Quantas vezes nós nos achamos santos demais? Hoje foi dito pelo pastor Zalmir, não me misturo com esse povo aqui porque são pecadores. Não, queridos, quando o fogo de Deus vem, ele começa a atrair os pecadores. E quando você chega para uma pessoa que está amarrada no pecado, você começa a falar: quem é ela perante Deus? E como o Senhor tem para aquela vida. E o Senhor começa o quê? A incendiar aquele coração. E aquela pessoa é liberta, queridos. O Senhor nos leva para levar no meio de pessoas amarradas, para serem libertas. E o tremendo é que o Senhor nos leva verdadeiramente como ovelhas. Porque, como eu já falei uma vez para vocês, a ovelha traz lobo. Ela atrai lobo. Porque lobo come ovelha. E quando vem para trazer o bote, o leão da tribo de Judá se manifesta. E aquele lobo, que era tão feroz, dentro dele o Senhor revela que é uma ovelha, porque o Senhor transforma o coração. Amém. Amados, Deus chamou eu e você. Não é por acaso que nós estamos aqui, queridos. Você não veio aqui por uma insistência de alguém. Você não veio aqui porque sobrou um dinheirinho ou porque alguém pagou para você. Deus quis te trazer neste local. Deus desejou, porque Deus tem plano para você. Mas você precisa o quê? Desejar esse fogo. Desejar e falar: Senhor, eu quero, eu desejo. E o Senhor essa noite vai fazer grandes coisas. Amém. Por quê? Porque você é filho. Aleluia. Porque eu sou filho. Quantos de nós, sem percebermos, não estamos, às vezes, com um laço de Satanás nos prendendo e nós não sabemos por que não estamos caminhando? Quantos de nós não estamos aqui dizendo: ai, que canseira, coisa mais chata, mas ainda tem uma faísquinha, tem um paviozinho aí fumegando, quase que apagando. Mas se você reconhece, fala: Senhor, vem, sopra novamente. Vento do Espírito, sopra novamente no meu coração. Faz que o meu coração se torne labaredas de fogo. E na labareda de fogo o Senhor tem cura. Nas labaredas de fogo do Senhor tem renovo. Nas labaredas do Senhor tem novas línguas. Nas labaredas do Senhor tem unção do Espírito. Nas labaredas do Senhor tem dom do Espírito. Nas labaredas do Senhor tem alegria. Nas labaredas do Senhor tem vida. Vida. E amados, eu creio que os anjos de Deus estão cercando este local. E eu creio que eles estão com espadas flamejantes. E eles estão lutando por nós. Porque o Senhor vai fazer coisas novas aqui. Por isso, meu irmão, não queira falar: se eu fazer isso na minha vida, eu vou fazer aquilo. Ah, eu vou rir, eu vou cair, eu vou falar em línguas. Amados, deixa o Senhor atuar. Deixa o Senhor agir. E hoje, amados, ninguém sai daqui sem receber oração. Você só não vai receber oração se você não quiser. Porque eu creio que quando a palavra de Deus diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, é para a minha vida, é para a tua vida. Amém, queridos?
Nós vamos orar uns pelos outros. Os pastores vão estar orando e nós vamos estar declarando o encher do Espírito Santo, o fogo de Deus, o atuar de Deus, o brotar do Senhor nos corações, o vento do Espírito soprando, Ramanatou, Shamanabala Shorianda, Ramana Shorianda, Rigalabasure, o Senhor agindo, Rimana Shorianda, Ramana Shorianda, quebrando as estacas que Satanás colocou, dizendo: daqui não passa, mas que o Senhor dizer: pula muralhas, porque você nasceu para caminhar na minha presença. Você não vai parar aonde Satanás disse que você vai parar, porque quem põe limite em você não é Satanás, mas é Deus que te chama para voar nas asas do Espírito Santo de Deus. E é o nosso limite, é o limite de Deus. Nós vamos aonde Deus quer, por onde Deus quer, para onde Deus quer, fazer como Ele quer, amados. Não vai ser inimigo que vai parar, vou te paralisar, não. Nós é que vamos dizer para o inimigo: sai da frente, porque se não sair, eu com o meu Deus vou te atropelar e passar por cima. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Os levitas aqui, pastores, olhem pelos levitas primeiro. Mas é uma coisa meio doida. Vocês vão na posição de vocês, cantarem Galabachã. Começando aqui, cantarem Galabachã. O dono deste violão ou guitarra não toca agora. Vai receber oração. Quando receber oração, volta. Daí vai outro, um de cada vez. Amém, queridos? E nós vamos fazer o seguinte: de 2 em 2, um pastor e um intercessor, fiquem um na frente do outro, um ora, o outro unge, e o povo de Deus vai orando, e o povo de Deus é cantando, porque o Senhor é maravilhoso. Podem ir, intercessores, líderes, líder dos adolescentes, podem também cantar, porque a glória de Deus vai se mover, cantar, orem primeiro pelo intercessor, cantar, e depois nós vamos nos posicionar aqui, cantar, Senhor poderoso, maravilhoso, majestoso, eu sei que hoje a noite é diferente. Eu sei que hoje a noite não te encher o teu Espírito. Eu sei que hoje a noite as pessoas sairão daqui, Pai, diferentes, porque é teu toque. Não é toque de pastor, não é toque de pastora, não é toque de homem, não é toque de mulher, mas é o Senhor tocando. E eu quero profetizar, na vida desses amados, de 2 em 2 começa a orar pelo povo. De 2 em 2 começa a orar pelo povo. Eu quero ser tua